Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que sim. A nossa aula agora é a aula de língua portuguesa e nós vamos lá na página 110 para conectar de onde vêm as histórias a Matinta na janela, ok? E aí nós vamos começar com esse texto. É um texto indígena e eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Então vamos lá. Num dia em que eu tinha ido visitar meus pais na aldeia, minha irmã Graça estava muito assustada. Fiquei curioso para saber o que havia acontecido com ela. Mano, eu vi uma Matinta. Ela me disse com o rosto ainda pálido. Como assim? Como você viu a Matim? Minha irmã cobriu a minha boca com a mão. Ela sabia que eu ia dizer que não acreditava naquilo. Você pode até nem acreditar nisso, por estar vivendo muito no meio de pessoas que acham que isso é uma lenda do mato. Mas vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Nunca deixe de acreditar nos seres que estão nos arrodeando toda hora. Se você deixar de acreditar nisso, nosso povo vai acabar desaparecendo. Achei estranho o tom de fala da minha irmã. Ela era normalmente muito calada e pouco dada a falar sobre a nossa tradição. Por causa disso, prestei mais atenção à história que ela queria contar. Graça sentou-se num tronco de árvore, já bem mais tranquila. Aos poucos recuperou o fôlego e arrumou os longos cabelos que lhe corriam pelas costas. Amarrou-os com uma presilha e pôs-se a falar. Eu estava me preparando para dormir. Armei a rede no centro da casa e fui até lá fora para fazer xixi. Não me demorei muito, pois a noite estava muito escura e o vento que fazia não deixava a lamparina ficar acesa. Quando eu estava chegando na porta de casa, um frio estranho me percorreu o corpo e eu ouvi um fino assobio que vinha não sei de onde. Olhei para todos os lados e não vi nada. Fiquei com muito medo. Na minha cabeça logo veio a imagem da Matinta, querendo alguma coisa. O que eu poderia dar, pensei. Minha irmã fez uma pausa bem longa. Meus olhos brilhavam de curiosidade. Eu acompanhava a narrativa sem desviar a minha atenção dela. E ela continuou. Como eu não sabia o que fazer, corri para a minha rede e me cobri rolando sobre ela. Fiz silêncio para tentar ouvir o assobio de novo. Nada. Fiquei mais tranquila e fui me acalmando. Bem longe eu ouvia vozes. Alguém parecia estar se aproximando de casa. Fiquei aliviada. Bem podia ser meus pais, pensei. Não eram. As vozes de repente sumiram. Imaginei que era a própria Matinta tentando me enganar. Acertei em cheio, pois em seguida ouvi o seu assobio. Me enrolei na rede. O assobio persistia. O que devo fazer? Pensei. Minha avó nunca disse o que temos que oferecer à criatura quando ela vem nos procurar. Outra pausa. Minha irmã estava intranquila nesse momento. Seus olhos procuravam alguma coisa ao nosso redor. Fitei-a com serenidade, perguntando se ela estava sentindo alguma coisa. Ela não respondeu, apenas passou as mãos pelo cabelo e disse: sozinha no escuro da casa, chamei os espíritos ancestrais. Queria que eles me dessem coragem para enfrentar e controlar o medo. O assobio ficou mais forte e eu não podia mais deixar de responder, pois a criatura estava me chamando. Tomei coragem, então, e gritei a Matinta. O que a senhora quer de mim? Você sabe o que eu quero. Ouvi a voz falando dentro da minha cabeça. Não sei não, minha avó nunca me disse o que eu deveria lhe dar. Mas você sabe o que a Matinta quer. Pense. Ela fez uma nova pausa para tomar ar. Fiquei pensando durante algum tempo, a minha irmã me contou. Então eu disse ao espírito, volte amanhã e eu lhe darei o que quer. Essa foi a única coisa que me veio à cabeça. Ouvi apenas um bater de asas e senti um vento gelado percorrendo a casa. Depois o silêncio. Então, Graça, o que aconteceu? Perguntei curioso. Depois me encolhi na rede e fiquei com medo de dormir.
Notei que o tempo passava apenas por causa dos gritos dos sapos e das corujas, mas antes do dia amanhecer, algo aconteceu. Mais uma vez, minha irmã brecou sua narrativa. Fiquei atento e não quis interferir no silêncio. Deixei que ela recuperasse o fôlego e retomasse sua história. Quando o dia já estava para vencer a noite e o sol começava a despontar, ouvi que alguém me chamava. Era uma voz distante. Era como se alguém me dissesse: "Eu vim buscar o que você me prometeu." Fiquei agitada. Olhei para o lado e vi que os nossos pais haviam chegado durante a noite. Bati na rede da mamãe, mas ela não acordava. Fui até a rede do papai, que também não acordava de jeito nenhum. Parecia que ambos estavam sob encantamento. A escuridão ainda era grande dentro de casa e eu não quis abrir a porta com receio de que a criatura estivesse ali, à minha espreita. Corri até a janela e abri com um solavanco. Meu espanto foi ainda maior. A Matinta Pereira estava ali, sentada na beirada, com um sorriso estranho. Ela mirou bem dentro dos meus olhos. "Matinta fumo quer. Matinta veio buscar. Você prometeu. Matinta veio cobrar. Não saio daqui enquanto menina não der." E eu respondi: "Ah, era isso? Por que você não disse logo? Pensei que você quisesse me levar embora com você. Mas se é só isso, é só aguardar um pouco." A Matinta sorriu, compassiva, e ficou quietinha vendo a minha irmã ir até outro cômodo, voltar com um pequeno pacote e depositar no peitoral da janela. Segundo a graça, a Matinta apenas agarrou o embrulho e saiu assobiando bem forte, rumando para um lugar ignorado. Depois desse dia, minha irmã não teve mais medo da Matinta. Sabia que bastava oferecer algum fumo a ela, que logo a criatura ia embora para o seu mundo. O que me deixou mais intrigado foi porque minha irmã, quando me contou essa história, se mostrava tão amedrontada. Não quis fazer essa pergunta, com medo de que a sua resposta fosse a que eu já sabia. Ela queria dizer para mim que eu precisava voltar a acreditar nos espíritos da floresta. Devo confessar, ela conseguiu. Essa história, crianças, foi tirada do livro Histórias que eu ouvi e gosto de contar. É de Daniel Munduruku. Que história legal, né? É uma história bastante comum entre os indígenas, né? E é uma história aí de suspense, né? Então fica esse suspense no ar. O que será que a Matinta quer? O que será que está assobiando para a menina, né? Dá aquele frio. Ai, o que será que vem depois dessa história? Na verdade? E o texto ele acaba falando das tradições, né? Das tradições que cada povo tem, como é importante que essas tradições elas sejam levadas por todas as gerações, né? Sejam passadas de geração em geração. Para quê? Para que essa cultura, todo esse encanto aí dessas histórias, elas não se percam, não morram, na verdade, porque isso tudo faz parte da tradição indígena, né? E que gostoso poder passar isso de tempos em tempos e a gente poder ter acesso a tudo isso, né? Talvez se essas histórias morram com alguém, né? Isso não seja passado de geração em geração, a gente não vai ter acesso, né? A esse tipo de cultura, a esse tipo de leitura que a gente tem agora, né? Então, é por isso que é importante que essas tradições sejam mantidas, que essas histórias sejam passadas de geração em geração, né? E o gostoso da história aí foi todo esse suspense, né? O que será que vai acontecer? Então, um texto muito gostoso de ler, um texto muito gostoso de ouvir. E aí, vocês releiam o texto, né? Para poderem entender alguma coisa que talvez vocês não tenham entendido, tá joia? Aí, pessoal, aqui na página 113, eu já vou passar as questões e já vou passar as respostas, porque nós estamos encerrando esse módulo. Então, já vou passar com as respostas para que vocês possam... na verdade, é somente uma pergunta aqui que eu tenho que deixar resposta. As demais são respostas pessoais e cada um vai escrever do seu jeitinho, tá bom? Então, a número 2 aqui, olha, é uma resposta pessoal. Tá perguntando se você já tinha ouvido falar na Matinta Pereira,
né? O texto nos apresenta um pouco do folclore e das crenças indígenas. O que você achou dessa história? Respondam aí, tá? Pode responder, pessoal, no caderno de língua portuguesa, se porventura o espaço não der aí para que vocês escrevam, tá? Só escrevam o número da questão, a página e coloca a resposta. A número 3. Graça não sabia o que Matinta queria e estava muito aflita com a situação. Qual foi a reação dela ao descobrir que Matinta queria fogo? O que ela temia que Matinta quisesse? A resposta é a seguinte: ela ficou aliviada, pois era fácil para ela conseguir fogo. Ela tinha medo de que Matinta quisesse levá-la consigo. Depois o 4, pessoal, leia o trecho a seguir. Os índios não possuem registros escritos e, em geral, são os mitos e as lendas de cada tribo que repassam a cultura desse povo ao longo dos anos. Como são contadas de geração a geração, certamente essas histórias se transformaram com o tempo. Mas quem nos contou as lendas? Ora, os próprios índios. Saiba que hoje cerca de 180 tribos habitam o nosso país e que essas tribos estão cada vez mais preocupadas em preservar a sua cultura. Por isso, para elas é muito importante que as pessoas conheçam seus hábitos e seus costumes. Aí no texto, a Matinta na janela de Daniel Munducuru, Graça diz ao irmão que se ele deixar de acreditar nas lendas, o povo deles vai acabar desaparecendo. O que vocês acham que isso significa? Então, respondam aí o que vocês acham que a Graça quis dizer com isso, tá? E na 5, pessoal, vocês irão pesquisar tradições, costumes ou hábitos de origem indígena que vocês utilizam em casa e escrever aí no caderno, tá? Eu garanto que vocês praticam alguns hábitos ou costumes aí dos indígenas e talvez não saibam no dia a dia de vocês e que é das tradições dos costumes indígenas, tá? E aí vocês escrevam no caderno aí de língua portuguesa. Colocam o número 5, a página 113 e escrevam o que vocês encontraram, que vocês fazem que é de origem indígena, tá joia? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, tá? Com isso, nós encerramos a apostila número 4, caderno número 4. Eu espero ter passado de uma forma que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, é só me chamar através da Agenda Edu, tá joia?